Um, dois, três, já. Olá, galerinha, tudo bom? Aqui quem está falando para vocês é o professor Renato. Estamos aqui iniciando nossa aula de História sobre crise de 1929, iniciando a unidade 3, como vocês estão vendo aqui nesse slide. A unidade 3 que vai falar sobre a crise do capitalismo e a Segunda Guerra Mundial. Então nós vamos iniciar hoje com o tema 1, que vai trabalhar basicamente sobre a crise mundial de 1929, um assunto super importante, super interessante de história, para que você aprenda esse assunto e fique crânio na história antes da Segunda Guerra Mundial, beleza? Então vamos lá nessa viagem até 1929 para a gente aprender sobre a crise mundial de 1929, beleza? Unidade 3, iniciando agora. Vamos lá. Então, o nosso tema aqui é o tema 1, que é a crise de 1929, da página 82 à página 87 do livro de vocês. Então acompanhe aí para a gente poder, de fato, levar. Eu fiz algumas alterações aqui a respeito do livro de vocês, acrescentei algumas coisas para tentar ficar mais fácil de aprender, porque só pela leitura do livro vocês vão sentir muita dificuldade de aprender esse assunto, porque é um assunto que envolve muita coisa. Ok? Então é importante ficar atento às dicas que eu vou dar aqui para vocês e anotar tudo aquilo que você precisar, beleza? Então vamos lá. Crise de 1929, não precisa nem dizer o ano que aconteceu, né? Em 1929. A crise de 1929, eu não coloquei aqui no slide, mas ela aconteceu no período chamado de entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda. Então ela acontece no meio, é como se ela fosse a ponte que ligasse a Primeira Guerra Mundial à Segunda Guerra Mundial, ok? Então ela fica no período entre guerras. Ah, professor, mas qual é o período entre guerras? De 1918 ou 19, depende de quando é que você vai adotar o final da Primeira Guerra Mundial, mas vamos botar aqui, desde 1939 até 1919 até 1938, porque a Segunda Guerra Mundial começa em 1939. Então esse período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial é chamado de período entre guerras, e é o período onde aconteceu a crise de 1929, beleza? Vamos avançar. Vamos iniciar aqui com os antecedentes para que a gente possa entender esse assunto de crise de 1929 de uma forma bem simples. Então a gente vai precisar de coisas que a gente já viu esse ano para a gente poder relembrar e entender esse assunto, que é um assunto bem complicadinho do livro de vocês. Então vamos lá. O século XX estava fervendo, como eu coloquei aqui, o século XX estava fervendo, ok? Por quê? Era o início da segunda fase da Revolução Industrial ou da segunda Revolução Industrial, na qual as potências europeias e potências mundiais precisavam de duas coisas básicas: matéria-prima para poder fabricar produtos nas indústrias e mercado consumidor, gente para comprar os produtos. Então lembre-se que até um dos motivos para acontecer a Primeira Guerra Mundial, os países da Europa e do mundo precisavam de matéria-prima e mercado consumidor. Matéria-prima para fabricar os produtos e gente para comprar os produtos, ok? Então, um dos antecedentes mais cruciais para nós aqui é justamente a segunda fase da Revolução Industrial, ou Segunda Revolução Industrial, porque é durante a Segunda Revolução Industrial, a revolução do liberalismo econômico, é que acontece, de fato, a crise de 1929, ok? Então vamos avançar. Nós vimos durante a Primeira Guerra Mundial e durante o ano passado um assunto chamado de imperialismo do século XIX, ou propriamente imperialismo, na qual os países que estavam vivendo a Segunda Revolução Industrial foram buscar matéria-prima e mercado consumidor. Eles iniciaram novas expedições para justamente conseguir mercado consumidor e matéria-prima. Então, nesse caminho de buscar matéria-prima e mercado consumidor, eles acabaram se desentendendo e gerando justamente a Primeira Guerra Mundial. Porque naquele momento que a guerra aconteceu, em 1914 a 1918, o mundo estava vivendo um período de prosperidade,
científica, vários achados científicos, várias invenções, o descobrimento do mapeamento do DNA e por aí vai. Então, o que a gente pode observar? Que durante esse período do início do século XX, o planeta, os países, as nações, as potências estavam vivendo o ápice do desenvolvimento econômico vindo do século XIX, ok? Que era chamada de a Bela Época, ou a Belle Époque. A Bela Época é justamente um período de prosperidade econômica que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, ok? Então, essa Bela Época ela vai influenciar também naquilo que vai acontecer na crise de 1929, ok? Então, segura ela aí para a gente falar dela mais na frente. Então, segunda Revolução Industrial, eu tenho o imperialismo, eu tenho a Bela Época e eu tenho a Primeira Guerra Mundial acontecendo entre 1914 e 1918. Então, os países da Europa, principalmente da Europa, estavam se desentendendo e chegaram a travar um conflito bélico que durou cerca de 4 anos. Um conflito bélico que gerou mais de 20 milhões de mortos. Então, a Europa estava fervendo, a Europa estava se modificando, a Europa estava se moldando para aquilo que viria a ser o pior conflito de todos, que seria a Segunda Guerra Mundial. Então, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. Dentro da Primeira Guerra Mundial, um país da Europa passa por uma revolução, que a gente viu no nosso assunto anterior, a Revolução Russa, que começa em 1917 e vai até 1922. Essa revolução teve o papel fundamental de instaurar um novo sistema econômico e político na Europa, que é justamente o socialismo. E aí vocês vão observar e vão colocar a União Soviética na sua mente, porque ela não vai sofrer diretamente com a crise de 1929. Ela vai se blindar da crise de 29, enquanto todos os outros países capitalistas naquele momento entraram em colapso, ok? Então vamos avançar. Então nós já vimos 5 assuntos aí importantes. Segunda Revolução Industrial, imperialismo, a Bela Época, a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. Não que isso daqui aconteça numa ordem cronológica. Um acaba, o outro começa. Não, eles estão acontecendo tudo junto. Imperialismo, Segunda Revolução Industrial, a Bela Época, a Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, tudo junto. Tudo no mesmo pacote, acontecendo de forma vigorosa, de forma bem louca. Então a Europa estava a milhão, ok? E aí, quando a Primeira Guerra Mundial acabou, o presidente dos Estados Unidos, o Wilson, ele propôs um acordo de paz, os chamados 14 pontos de Wilson, que eu mandei vocês fazerem uma pesquisa, quando a gente ainda estava no período ainda de aulas presenciais. Então, o que acontece? O Wilson, presidente dos Estados Unidos, um professor de matemática, ele resolveu criar um acordo de paz que ia dar privilégios aos Estados Unidos, lógico, só que os países as potências europeias, Inglaterra e França, não aceitaram os acordos de paz que ele tinha proposto. A maioria dos acordos de paz que o presidente dos Estados Unidos propôs, depois do final da Primeira Guerra Mundial, em que a Tríplice Entente venceu a Tríplice Aliança, ele foi barrado. E aí Inglaterra e França, os dois países mais, vamos dizer, mais emblemáticos da Tríplice Entente, resolveram punir drasticamente, severamente, os causadores da Primeira Guerra Mundial. Então, o Tratado de Versalhes, pessoal, de 1919, ele teve a função basicamente de julgar aqueles que causaram a Primeira Guerra Mundial e punir esses países que causaram a Primeira Guerra Mundial. Um dos dois países punidos nesse momento, além dos outros, é lógico, os dois mais emblemáticos que vão fazer sentido para nós, Itália e Alemanha. Apesar da Itália ter mudado de lado no início da Primeira Guerra Mundial, ela vai ser punida da mesma forma como a Alemanha foi em 1919 pelo Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes, ele humilhava a população da Alemanha, ele humilhava a população da Itália. Não é à toa que essa humilhação vai gerar um sentimento de revolta.
um sentimento de revolta, um sentimento de revanche, e isso vai impulsionar um sentimento autoritário. É com esse sentimento que o Hitler, que o Mussolini vão chegar ao poder, tanto da Alemanha, no caso do Hitler, quanto da Itália, no caso do Benito Mussolini. Então, o que a gente pode observar? Que o Tratado de Versalhes, ao invés dele selar uma paz e acabar com a Primeira Guerra Mundial, ele gerou um ódio ainda maior dos países que geraram a Primeira Guerra Mundial. Então, o Tratado de Versalhes ele vai ser um fator determinante para a Segunda Guerra Mundial, que a gente vai falar lá na terceira unidade. Aliás, no terceiro tema. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que o Tratado de Versalhes, de 1919, ele vai ser um antecedente da crise de 29, muito importante. Porque, para superar a crise de 29, vão chegar no poder, tanto na Itália quanto na Alemanha, pessoas autoritárias que vão instaurar regimes que vão provocar genocídios, no caso do nazismo alemão, do Hitler em cima dos judeus, e também regimes autoritários como o fascismo alemão, que inspirou o Hitler, né? Então, o que a gente pode observar é que a crise de 29 ela vai ser influenciada também por esse sentimento de revolta, ok? Porque para superar essa crise, alguns governos vão ser instaurados de forma autoritária, beleza? Vamos avançar. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, a Europa estava destruída. Então, os campos de conflito na Primeira Guerra Mundial se concentraram na Europa. Então, a Europa estava destruída na Primeira Guerra Mundial. Acabou a guerra, apesar de ter vencedores, no caso da Tríplice Entente, a Europa estava destruída. E quem que estava de pé? Quem que estava de pé? O liberalismo estava de pé, com os Estados Unidos da América produzindo mais do que todo mundo, vendo que a Europa estava lascada, que a Europa estava destruída. Os Estados Unidos, com a sua política liberal de produção, de liberdade econômica, começou a produzir e imaginar que a Europa destruída ia precisar da sua economia, ia precisar dos Estados Unidos para poder superar a crise. E com isso os Estados Unidos se tornaria a maior potência do mundo, ok? Naquele momento. Então, com o liberalismo, a gente pôde observar que os Estados Unidos ele não teve conflitos no seu território durante a Primeira Guerra Mundial. E isso favoreceu para que ele tomasse a rédea da economia depois da Primeira Guerra Mundial, porque os países europeus, as potências europeias, estavam em crise. Então, os Estados Unidos se fortaleceu com a Primeira Guerra Mundial. Então, esse aqui é um detalhe fundamental. Os Estados Unidos se fortaleceu com a Primeira Guerra Mundial porque ele viu que todos os seus concorrentes estavam destruídos. Ok? A Inglaterra, a França, a Alemanha, ok? A Itália. Então, os principais concorrentes dos Estados Unidos estavam destruídos. A Rússia estava passando por uma revolução, uma implementação de ideias diferentes. Então, ela ainda estava engatinhando na sua economia, enquanto os Estados Unidos estavam ali, a todo vapor, produzindo, ok? Então, os Estados Unidos se fortaleceu com a Primeira Guerra Mundial. E os Estados Unidos, com a Primeira Guerra Mundial, já era dono de 1/3 da produção do mundo. Cerca de 35%, de 30% a 35% da produção mundial já era produzida somente pelos Estados Unidos. Então ele já representava muito, já era o país que mais produzia no mundo com a Primeira Guerra Mundial. E ele observou a Primeira Guerra Mundial para poder ganhar, de fato, espaço no mercado mundial, já que os Estados Unidos, no século XIX, era apenas uma potência continental, mandava apenas na América, lá com a América para os americanos, a doutrina Monroe, ok? Bom, a produção americana era baseada no liberalismo, ou seja, as empresas eram livres para produzir. Esse é um detalhe fundamental para a crise de 29. As empresas americanas eram livres para produzir, sem a interferência do governo. O governo não poderia interferir na vida das empresas de maneira alguma, ok? Então lembre-se desse detalhe. Os Estados Unidos tinham o liberalismo econômico, a liberdade econômica, na qual as empresas eram livres para produzir aquilo o quanto elas queriam. Beleza, vamos avançar.
Os Estados Unidos passam nesse cenário de liberalismo econômico por uma forte industrialização desde o fim da Guerra de Secessão, desde o fim da Guerra Civil Americana. E então os Estados Unidos começou a crescer de forma acelerada, investindo pesado na sua industrialização e utilizando uma forma de produção que é muito interessante, que é justamente o Fordismo, a produção em série. Ao invés de eu produzir somente um controlezinho desse daqui, um de cada vez, eu vou produzir milhares e milhares do mesmo produto, porque isso vai diminuir o tempo de produção e vai aumentar a minha produtividade, já que eu vou fabricar apenas um tipo de produto. Então, quando as linhas de máquina, as máquinas estavam montadas para iniciar a produção, ela ia ser preparada, ser programada para produzir somente um tipo de produto de forma sequencial, de forma em série, ok? Então, vários produtos do mesmo jeito seriam produzidos. Isso aumentaria os ganhos, ou seja, aumentaria a produtividade, diminuiria o tempo de produção. Isso, tempo é dinheiro no capitalismo. Então, o Fordismo, que é a produção em série do Henry Ford, lá o cara que gerou a concessionária Ford, ele justamente tinha essa ideia, ele teve essa ideia de fabricar em série. Lembre-se disso, pessoal. E a geração do modo de vida americano, The American Way of Life. Vocês aí que fazem aquela escolinha de inglês, não vou falar o nome porque geralmente eu erro. Acertei, né? Acertei a pronúncia? Eu sei que acertei, valeu, obrigado. Então, a geração do The American Way of Life. Que isso? O modo de vida americano. Então, nos Estados Unidos tinha um modo de vida na qual os americanos tinham produtos que nenhum resto do mundo tinha. Então, quando os outros países sabiam do que os americanos já tinham, como cinema, rádio, avião, os americanos já tinham, por exemplo, câmera fotográfica, tinham, por exemplo, telefone, carros da Ford. Então, os americanos eles tinham muitos produtos, Coca-Cola, né, Nike e diversos outros produtos que somente tinha nos Estados Unidos, beleza? Então o modo de vida americano ele era diferenciado, então aquilo ali era um atrativo para que outros países também adotassem as políticas que os Estados Unidos estava implementando, beleza? Deu para compreender isso aí? Então o modo de vida americano ele é baseado justamente nesse crescimento, nessa expansão econômica dos Estados Unidos, na qual os americanos vão ter produtos que o resto do mundo não vai ter. E aí eles vão querer fazer o quê? Produzir cada vez mais para poder abastecer o resto do mundo, já que a Europa estava destruída e precisava se reconstruir. Os Estados Unidos usaria esse método de produzir muito para poder vender para a Europa. Até aí tá tudo beleza, não tá, pessoal? Estão aprendendo? Beleza, se você não aprendeu, pare o vídeo, volte do começo e assista novamente. Vamos avançar. Então aqui essa imagem que vocês estão vendo aí é justamente a imagem da produção em série. Então está sendo fabricado mesmo picolé. Acho que é um picolé isso aí. Deve ser um picolé. E aí esse picolé ele vai ser produzido em série. Então ele está sendo produzido o mesmo várias vezes. Isso se torna mais rápido fazer. Imagine que ele tivesse que fazer agora um de cada cor. Então seria mais difícil para a máquina decifrar isso. Então, quando ele coloca para produzir o mesmo picolé de forma sequencial, isso aumenta a produtividade e diminui o tempo de produção. Lembre-se disso. Isso é o Fordismo. Lembre-se. Outros fatores para a crise. Ok? Outros fatores para a crise. Nós sabemos que os Estados Unidos estava, por exemplo, crescendo economicamente. Agora a gente vai entender um dos fatores para a crise. Outros fatores para a crise. Vamos lá. Quando tudo começou a dar errado. Primeira coisa, protecionismo europeu. Os Estados Unidos imaginavam que ele ia produzir bastante e que ia vender para a Europa. Só que os países da Europa resolveram não comprar dos Estados Unidos. Falaram, não, agora a gente está passando por um perrengue aqui, nós não queremos esses produtos e a gente ainda está engatinhando, a gente está recuperando nossa economia, então a gente não vai comprar os seus produtos dos Estados Unidos. E aí os americanos se ferraram porque eles tiveram que fazer fazer vários investimentos pensando que iam vender para a Europa. E aí quando chega na hora de vender para os europeus,
os europeus dizem que não vão comprar, ok? Então, o protecionismo europeu foi um dos motivos para a crise de 1929. Diminuição das exportações americanas. Lógico, quem comprava dos Estados Unidos era a Europa, não era o Brasil, né, pessoal? O Brasil só tinha café. Então, o Brasil até comprava dos Estados Unidos, mas o Brasil mais vendia para os Estados Unidos do que de fato comprava, ok? Deu para compreender isso aí? Então, os Estados Unidos vai diminuir as exportações. Se está diminuindo as exportações, isso quer dizer que muita gente está perdendo dinheiro, porque eles produziram bastante para poder vender para a Europa. Só que a Europa falou que não vai comprar, que não ia comprar. Então, o que acontece? Os americanos começaram a estocar um monte de produto. E eles já tinham feito investimento para poder vender esse produto. Já estavam contando com o lucro da venda desses produtos. E agora estava tudo amontoado nos pátios, nos armazéns, e aí eles precisavam fazer alguma coisa. Ok? E aí, além disso, a situação dos operários, aqueles que trabalhavam nas indústrias, era muito difícil. E eles tiveram, de fato, que passar por esse momento sem que houvesse aumento de salário, porque as exportações não aconteceram, os investidores não ganharam o dinheiro que imaginariam ganhar, e o protecionismo europeu fez com que os salários fossem congelados nos Estados Unidos para que não houvesse demissões, ok? Então, olha só a loucura que está acontecendo. Os caras estão produzindo demais e agora não tem para quem vender. Os funcionários estão insatisfeitos porque o salário deles não está aumentando, os produtos estão muito caros, o custo de vida está aumentando e os americanos não estão conseguindo, os operários não estão conseguindo sobreviver. Olha só o cenário de crise, só de ter produzido demais, né? Até a crise dos caras é diferente, né? Nossa crise aqui é por falta de comida, a deles lá não, é por excesso de produtos. Vamos lá, pessoal. Queda no preço, queda no consumo de gêneros agrícolas. Ou seja, tudo uma bola de neve aqui, pessoal. Tudo uma bola de neve. Eu tenho baixos salários, eu tenho os investidores, os donos de indústria não vendendo para fora, não exportando. Eu tenho agora também os agricultores passando necessidade, porque não vai ter ninguém para comprar os produtos deles. Ok? Ninguém para poder comprar o produto dos caras. Então, o que a gente pode observar? Que nesse cenário houve justamente uma diminuição do consumo das famílias, já que o salário estava baixo. E vem justamente a superprodução. Eles não estavam vendendo para ninguém, eles não tinham para quem vender, eles precisavam fazer o que para poder vender, pessoal? O que eles precisavam para poder vender? Imagine só que você tem um comércio e o seu comércio está repleto de produtos do mesmo jeito e você precisa vender esses produtos porque eles têm prazo de validade. O que você faz com o preço? Você diminui o preço, ou seja, você vai deixar de ganhar dinheiro para você poder não perder tudo. Você não quer perder tudo, você quer ter pelo menos menos para salvar uma coisinha. E aí você faz o que com o preço dos produtos? Diminui. Quando você diminui o preço dos produtos, automaticamente você vai ter que cortar gastos. E aí eu pergunto para vocês, aonde é que quebra? Qual é o lado que quebra primeiro? O lado do empresário ou o lado do trabalhador? Pois é, a moeda de troca para baixar o preço dos produtos foi demitir os funcionários. Olha só a loucura. Então, as empresas começaram a demitir os funcionários porque estavam numa crise de superprodução e que tinham que baixar o preço dos produtos para poder vender. E aí eles tiveram que demitir os funcionários. Esses funcionários, quando recebiam o seu salário, agora eles não vão receber mais porque eles estão demitidos. Quando eles recebiam o seu salário, eles iam comprar produtos de outras empresas. Só que agora eles não vão poder comprar produtos de outras empresas porque eles estão sem emprego. E essas outras empresas vão ter que demitir os seus funcionários porque ela não está conseguindo vender, porque o cara que comprava dela perdeu o emprego. Vocês estão vendo como é a bola de neve que está acontecendo aí na crise de 29, ok?
Você já deve ter visto ela no 8º ano, vocês veem ela em geografia. Mas é só para vocês entenderem aqui novamente, ok, pessoal? Então, a crise de superprodução, ela gerou uma bola de neve. As empresas foram começando a falir, uma por uma. Demitir funcionário, e desemprego rolando, e preço baixando dos produtos. Então, estava uma loucura só. Isso porque os caras produziram demais. Presta atenção. E aí o governo, numa tentativa maluca, ele fez o seguinte, olha o que o governo fez. E aí o governo, é como se ele pegasse as empresas e botasse dentro de um caixão. O governo chegou com os bancos e falou o seguinte, olha, a partir de hoje, nós vamos liberar dinheiro para que as empresas se recuperem e voltem a contratar as pessoas. Beleza? Então, os empresários vão ter facilidade, porque já foi, né? Tiveram facilidade de pegar dinheiro no banco para poder evitar falir por completo e recontratar pessoas para poder continuar fabricando, continuar produzindo. Beleza? Deu para compreender isso aí? Então o governo liberou dinheiro para as empresas pegar esse dinheiro e retomar a produção. Só que os empresários, eles foram espertos. Eles sabiam que essa crise não ia acabar dessa forma, pegaram esse dinheiro, a maioria desses investidores, pegaram esse dinheiro fácil no banco, ok? Pegaram esse dinheiro fácil no banco e ao invés de retomar a produção e investir no setor produtivo, começaram a comprar ações, ou seja, começaram a comprar partes de outras empresas que eles achavam valiosas, que eles achavam que elas iam ser muito poderosas quando a crise passasse. Como as ações estavam num preço muito barato, eles começaram a comprar essas ações, ok? Começaram a comprar essas ações para quando a crise voltasse, eles se tornassem pessoas mega ultra ricas, porque ia valorizar demais. Então, o que é uma ação, pessoal? Uma ação é uma parte de uma empresa. Então, como as empresas estavam falindo naquele momento, as partes dessas empresas estavam muito baratas. Então, os caras que pegaram o dinheiro no banco que o governo deu para meio que apaziguar a crise, na verdade, foi totalmente inverso. Os caras que pegaram dinheiro, ao invés de retomar a produção, eles começaram a comprar ações de outras empresas que estavam à beira de falir. Porque eles acreditavam lá na cabeça deles que essas empresas iriam voltar, a crise ia passar, as empresas iam voltar, empresas magníficas iriam dar altos lucros para essas pessoas. Só que o tiro foi pela culatra, como a gente vai ver agora. Então, deu para compreender aqui, pessoal, como é que a crise estava se desenrolando. Desde o protecionismo europeu, dos europeus não quiserem comprar os produtos americanos, os americanos pararam de exportar tantos produtos para a Europa, porque os europeus não queriam comprar. E isso fez com que os salários não fossem aumentados, porque os investidores não estavam tendo lucro, então não tinha como aumentar o salário de funcionário. Houve a queda no consumo, porque o preço dos produtos estava aumentando, os produtos agrícolas de comer, o custo de vida americano estava aumentando, era alto, e aí essas pessoas que estavam com salário congelado, baixo, não tinham como comprar os produtos, e isso fez com que houvesse uma redução no consumo de produtos agrícolas. Então, uma superprodução atingiu também a agricultura, e essa superprodução ela gerou uma quantidade enorme de produtos no estoque e ninguém comprando, porque não tinha salário, não tinha dinheiro para comprar os produtos. Então, o que isso é? Isso é uma crise de superprodução. Se você tem muito produto e não tem ninguém comprando, o que você faz com o preço do produto? Você baixa. Só que quando você baixa o preço do produto, você precisa cortar gastos, para você não ter um prejuízo muito grande. E aí você faz o quê? Demite os funcionários. Entendeu? Então, é justamente isso, pessoal. Lembre-se disso.
E aí o governo tentou ajudar as empresas e foi prejudicando ainda mais, porque o governo liberou crédito, liberou dinheiro nos bancos, os bancos pegaram as suas contas, praticamente esvaziaram as contas para poder retomar a produção e depois o dinheiro ia voltar no banco em forma de juros e o banco ia ganhar muito dinheiro. Só que, ao invés de investir na retomada da produção, os caras começaram a comprar ações, porque as empresas estavam desvalorizadas e as ações estavam muito baratas. E eles começaram a comprar essas ações. E aí o preço da ação foi começando a subir. Então os caras estavam disputando empresas que já estavam prestes a falir com o dinheiro que eles pegaram dos bancos. Olha a loucura. E os pobres, só se lascando na história. Vocês vão ver imagens aqui dos Estados Unidos, vocês vão pensar, pô, cara, eu pensei que aí era o Brasil. Então, o início da especulação. O que é especular, pessoal? A especulação é tipo o seguinte. Vamos supor que a Jamile seja uma... Vamos supor que a Jamile agora seja uma cantora de K-pop. Desculpa, vamos supor que a Jamile seja agora uma cantora pop, né? Pop, que ela gosta de pop. Então, a Jamile é uma cantora pop. E agora, a Jamile, ela precisa de um empresário. E aí, eu falo para a Jamile o seguinte, olha, Jamile, eu tenho 20 milhões para investir na tua carreira. Eu tenho 20 milhões para investir na tua carreira. E aí, eu não tenho esses 20 milhões. Eu só estou meio que blefando. E aí ela fala o seguinte, não, beleza, eu quero que tu invista em mim, só que eu não tenho nada. Eu estou especulando se ela vai querer aceitar que eu gerencie a carreira dela. Vamos supor que eu só tenha 10 milhões. E aí eu falei para ela que eu tinha 20. Então eu estou fazendo uma especulação. Eu estou colocando um preço no meu serviço, na minha ajuda, que na verdade eu não tenho. Ou então eu posso fazer o seguinte, olha, eu estou contratando para a festa do aniversário de Chapadinha o cantor, sei lá, vamos supor que um cantor famoso aqui do Brasil. O Thiaguinho, por exemplo. Eu não estou contratando o Thiaguinho, só estou especulando para ver se eu atraio investidores que vão patrocinar o show e aí eu ganho esse dinheiro, ok? E aí depois eu digo que o show não vai ter mais e acaba que esse dinheiro sai pela culatra. Entendeu? Então, especular é justamente isso. É você fazer uma pesquisa. Você especula, por exemplo, isso acontece muito no futebol. Quando a gente coloca um jogador, dizendo que um jogador vai vir para o teu time, sendo que ele nem sabe de nada. Você está especulando que ele vá. É uma suposição, entendeu? Então, especular é como se fosse uma suposição. Então, vamos para frente. Essa parte que tem no livro de vocês, está bem aí uma imagem que representa os Estados Unidos, né? Ele colocando medo aí em alguns países, como a França, também o Panamá, e por aí vai. Essa parte aqui da queda da Bolsa de Valores, eu só vou falar para vocês de uma forma um pouco mais simples, porque senão vai complicar muito a cabeça de vocês. Então, Bolsa de Valores é o seguinte, é como se fosse um local na qual as empresas colocam parte, que os empresários colocam parte da sua empresa para ser negociado. Então vamos supor que aqui tivesse um monte de acionista, um monte de cara aqui, um monte de investidor, e aí eu estou aqui na Bolsa de Valores, eu estou aqui com o meu telefone vendendo parte da empresa do Pedro Lucas para um investidor chinês. Então eu faço parte da Bolsa de Valores. Eu estou vendendo ações. Então, a Bolsa de Valores é o local onde se vende parte das empresas. Se vende ações. O que é uma ação? É uma parte de uma empresa. É um documento que representa que você faz parte de uma empresa. Então, as empresas grandes do mundo, elas pegam parte do seu patrimônio e dividem em ações. E aí elas começam a vender para receber investidores, para receber pessoas que vão investir nela e para que ela continue fazendo o seu produto, fazendo o seu negócio. Entendeu? Então, a Bolsa de Valores é justamente um local onde se vende partes de empresas. A ação é justamente a parte da empresa.
acionista ou investidor é o cara que compra uma ação, ok? Ou compra várias ações. Então, esse cara, ele é o acionista, ele é o investidor. Então, acionista e investidor é a mesma coisa. Quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, vai acontecer o seguinte, pessoal. Os caras vão deixar de produzir e vão começar a comprar só ações. As empresas não vão fazer mais nada, a não ser fazer especulação. Vai chegar um momento que as pessoas vão observar que as empresas não têm mais nada, porque não está produzindo nada, e os caras estão investindo dinheiro aleatório. O dinheiro perde o valor. Então, o que acontece? O que aconteceu em Nova York em outubro de 1929? Foi justamente a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Eles colocaram ações para vender, um preço até em conta, e ninguém comprou. Quando ninguém compra uma ação, ela não tem valor de nada. Ok? Ela não tem valor de nada. Ela perde valor de mercado, ela diminui o seu valor inicial. Isso faz com que haja uma crise. Ok? Então, a queda da Bolsa de Valores de Nova York foi o momento em que todo mundo perdeu tudo. E por isso que a crise de 1929 também é chamada de a Grande Depressão. Lembre-se disso. E aí vem justamente a crise de superprodução que a gente já falou. Então, crise de superprodução, muitos produtos na prateleira, ninguém comprando, as empresas falindo, o desemprego rolando à solta, as pessoas morrendo de fome, passando miséria, tudo isso nos Estados Unidos e no resto do mundo. Então, imagine só que se tivesse um Brasil dentro dos Estados Unidos em 1929. Foi pesado isso aí. Então, aqui tem uma imagem, por exemplo, de um jornal londrino que fala justamente sobre que a Bolsa de Valores de Nova York, Wall Street, caiu. Ok? Consequências da crise de 1929. Pessoal, eu vou dizer para vocês o seguinte, para vocês entenderem o assunto, como a gente já falou os fatores, agora a gente vai ver as consequências. Não foquem na questão da Bolsa de Valores, porque precisa ter várias aulas para vocês entenderem conceitos mais básicos, mais elementares de Bolsa de Valores. Então, para mim falar isso para vocês aqui em uma aula, Bolsa de Valores, não dá muito para entender. Eu só quero que vocês entendam que as empresas que vendiam suas partes, elas perderam todo o seu valor. E aí elas passaram a não valer nada. Então, por isso que a Bolsa de Valores de Nova York caiu. Porque não tinha mais o que vender. Porque as empresas já estavam falidas, já estavam acabadas. Ok? Consequências da crise de 1929. Primeiro a gente vai ver nos Estados Unidos. A primeira consequência da crise de 1929 foram as falências. Faliram 85 mil empresas nos Estados Unidos. Ok? 85 mil empresas. E 5 mil bancos faliram em 1929. Imagine só o cara que só tinha, a vida dele era a empresa dele. E de uma hora para outra, tudo acabou. O que ele faz? Comete suicídio. Por isso que a crise de 1929 é chamada também de a Grande Depressão. Lembre-se disso. Desemprego, lógico, se as empresas estavam falindo, as pessoas iam ficar desempregadas. Isso é uma coisa lógica, né? Se estava desempregado, não tinha como se alimentar, ia morrer de fome. E também ia viver na miséria. As pessoas que tinham alguma coisa nos bancos, os bancos faliram. Então o cara estava lá trabalhando mais de 20 anos, guardando dinheiro no banco, para poder ter um futuro melhor. E de repente os bancos falem. Quando os bancos falem, todo mundo perde tudo. E aí, o que aconteceu? O que acontece? A maior onda de suicídios da história. A chamada Grande Depressão. Então, a crise de 1929 é chamada de a Grande Depressão porque houve também muitos suicídios relacionados a pessoas que perderam tudo na sua vida. Lembre-se disso. Então, aqui é uma imagem que você nem imagina que essa imagem se passa nos Estados Unidos em 1929. Então, eles chegaram no fundo do poço, sendo que eles tinham chegado ao fundo do poço produzindo mais do que eles precisavam. De fato, produzindo de forma aleatória, descontrolada. Consequências da crise de 1929. Agora a gente vai ver na Europa. Aqui na Europa vai ser bem mais louco e vocês vão entender. Olha só, falências também, né? Desemprego,
fome, miséria, as mesmas coisas que aconteciam nos Estados Unidos, só que aqui vai ser ainda pior, porque vai surgir o nazismo na Alemanha através da crise de 29. Então o nazismo só ganha força na Alemanha porque eles implementaram um regime que ia superar a crise de 29, ok? E que ia retomar o sentimento nacionalista de ser alemão. O fascismo da Itália, que veio primeiro do que o nazismo, ok? Que também resgatou o sentido de ser italiano, o sentido de defender a sua pátria, o sentido de defender o governo, e liderado pelo Benito Mussolini. E o nazismo na Alemanha, liderado pelo Adolf Hitler. A União Soviética não sofreu com a crise, isso daqui é uma das consequências da crise de 29, ela não sofreu com a crise, vocês podem observar isso no livro de vocês, ela estava meio que blindada da crise, as coisas que ela sofreu foram coisas pequenas, né, que não interferiu de fato na sua formação. Enfraquecimento da Liga das Nações. Durante o Tratado de Versalhes, foi criada uma entidade chamada de Liga das Nações. Essa entidade ela tinha a função de vigiar os países que causaram a Primeira Guerra Mundial, ok? Então ela tinha a funcionalidade como é que se diz? De vigiar os que causaram a Primeira Guerra Mundial. Como aconteceu a crise de 29, a Liga das Nações se enfraqueceu. Então ninguém mais estava preocupado em vigiar os que causaram a Primeira Guerra Mundial. Foi aí que Itália e Alemanha se viram livres para poder superar a crise do seu modo, com governos autoritários, tornando esses regimes muito fortes na Europa, tanto que eles geraram a chamada Segunda Guerra Mundial. Então tudo é uma consequência, pessoal. Tudo está ligado, diretamente ligado um com o outro. Então, enfraquecimento da Liga das Nações deixou o caminho aberto para a Alemanha e Itália retomarem os seus projetos imperialistas. E isso fez com que acontecesse a Segunda Guerra Mundial. Vai acontecer a união da Itália com a Alemanha, o chamado nazifascismo, e aí acontece a Segunda Guerra Mundial. Então nós temos aqui, de um lado nós temos aqui a bandeira da Alemanha, né? A bandeira da Alemanha e a bandeira da Itália, ok? A bandeira da Alemanha nazista com a suástica e a bandeira da Itália com o fácio, que era o pássaro que representava o governo fascista. E nas duas fotos, tanto Hitler quanto Mussolini juntos, os grandes causadores da Segunda Guerra Mundial. Consequências da crise de 1929. Agora a gente vai ver no Brasil. Quais foram as principais consequências da crise de 29 no Brasil? Primeiro, crise da política do café com leite. O Brasil exportava café, 20% para a Europa, 80% para os Estados Unidos. A crise aconteceu nos Estados Unidos. E os Estados Unidos deixou de comprar o café do Brasil. A economia do Brasil era o quê? Café. E perdeu seu principal comprador. 80% do café comprado pelo Brasil era dos Estados Unidos. Então, nós perdemos a nossa economia em 1929. Isso fez com que São Paulo e Minas Gerais começassem a brigar. Então, os cafeicultores quebraram, eles perderam tudo aquilo que eles tinham, não tinham para quem vender, a Europa estava em crise, os Estados Unidos estavam em crise, o jeito era vender o café internamente. Sabe o que eles fizeram? Torraram o café e jogaram no mar. Pois é, fizeram isso. E aí queriam ainda continuar no poder, venceram a eleição de 1930, porque houve o rompimento entre São Paulo e Minas Gerais, eles romperam. Minas Gerais queria nomear Carlos Andrada para ser o candidato a presidente. São Paulo nomeou um cara também de São Paulo. O presidente já era de São Paulo, Washington Luiz, e nomeou um cara chamado Júlio Prestes para ser o candidato a presidente. Júlio Prestes venceu Vargas na eleição e assumiu o cargo de presidente. Isso aí a gente vai ver mais na frente, quando o vice do Vargas, um cara chamado João Pessoa, que deu nome à capital da Paraíba, João Pessoa, foi assassinado em Recife. Quando isso aconteceu, Vargas mobilizou o exército para tomar o poder dos cafeicultores, que já estavam enfraquecidos devido à crise de 1929. Então, a crise de 1929 fez crescer uma nova ala da política econômica brasileira, que não estaria mais ligada ao setor agrícola, mas sim ao setor industrial. Então, quando Vargas chega ao poder, ele vai iniciar um projeto de industrialização no país. O Brasil vai deixar de ser somente agrário e vai passar a iniciar um processo de industrialização.
valorizar também as indústrias. Então, quando o Vargas chega ao poder em 1930, vai começar justamente a implementação de políticas industrializantes. Ok? O Brasil vai viver, de fato, uma industrialização. Então, a crise de 1929 vai colocar o poder nas mãos do Vargas, apoiado pela burguesia industrial, e por isso que ele vai, de fato, valorizar as indústrias. Não é que ele deixa o café de mão, porque o café ainda continua sendo o principal produto do Brasil, mas ele começa a investir na indústria, coisa que não acontecia na República Velha. Então está aí a imagem do Vargas, no período em que eles tomaram o poder, num evento chamado de Revolução de 1930, eles deram um golpe no governo do Washington Luiz, tiraram o presidente que estava no poder e o Vargas assumiu de forma provisória o governo, que ficou até 1934, quando aconteceu a nova Constituição do Brasil de 1934. Ok? Superação da crise. Como foi que a crise começou a ser superada? Então, nós vimos que o que gerou a crise foi o sistema liberal, né? Entre aspas. Depois no ensino médio vocês vão aprender que não foi, de fato, o liberalismo que provocou a crise, mas aqui vamos entender igual o livro de vocês falam. Então, o que a gente precisa entender? É que o modelo liberal, ele ficou meio que defasado. Falou, tá vendo esse modelo aí, esse modelo que as empresas são livres? Isso aí não está dando certo, não. Vamos ter um governo forte para o governo controlar as empresas. E para não ter mais uma crise dessa aí. Olha o que essa crise fez com a gente. Então, as empresas não podem ser mais livres totalmente. Elas podem até produzir muito, mas elas não podem produzir de forma descontrolada. Elas têm que ser controladas. Foi com esse discurso que começou o plano de recuperação econômica dos Estados Unidos. Quem governava os Estados Unidos no período da crise eram os republicanos, que tinham uma política mais liberal na economia. Só que quem ganhou a eleição foi o Franklin Delano Roosevelt. O Franklin Delano Roosevelt, ele vai ser um dos principais presidentes da história dos Estados Unidos. O cara que estava no poder durante a Segunda Guerra Mundial, durante o período em que os Estados Unidos conquistou a sua hegemonia mundial ao lado da União Soviética. Então, a eleição de Franklin Delano Roosevelt, ele era do Partido Democrata, então os democratas chegam ao poder em 1933, e ele passa a implementar o fim da política liberal, na qual as empresas eram livres, ele não vai mais permitir isso, ok? Ele começa o chamado Estado de Bem-Estar Social, na qual o governo é que vai gerar emprego, o governo que vai controlar a vida das empresas, o governo que vai ter empresas estratégicas para poder, de fato, superar a crise. E aí ele começa a intervir na economia. Então, quando o governo começa a mandar na economia, a mandar nas empresas, nós chamamos isso de intervencionismo estatal. Estatal é governo. Intervencionismo é o governo que manda em tudo. Então, o governo vai ser intervencionista. Ok? Intervencionista. O governo vai intervir na economia. E esse plano de recuperação econômica foi chamado de New Deal. O New Deal é o novo acordo na qual o governo construiria obras públicas, ia chamar pessoas para serem empregadas, essas pessoas iam trabalhar nas obras públicas do governo, e essas pessoas que iam trabalhar iam receber um salário no final do mês. Esse salário que elas iam receber, elas iam comprar produtos de outras empresas, poderiam ser do governo ou não, e isso ia fazer com que o capital começasse a girar e a economia começasse a voltar a se recuperar. Então, na década de 30, quando o Franklin Delano Roosevelt assume o poder, até 1940 os Estados Unidos estão se recuperando da crise gradativamente, com essas políticas de intervencionismo estatal. Outro detalhe fundamental nesse momento é que justamente o New Deal ele tinha o papel fundamental de fazer com que a economia voltasse a circular, o dinheiro voltasse a circular. Ok? Então, o New Deal foi até o slogan de campanha dele, o novo acordo. Somente assim os Estados Unidos poderiam sair da crise. Ok? Então, os Estados Unidos retoma o crescimento a partir de 1940. A partir de 1938 já está com a economia um pouco mais estável. E aí ele começa já a pensar em participar da Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939. Então, uma das coisas que ele fez também foi aumentar os impostos, para poder ter justamente dinheiro para pagar o salário das pessoas que iam trabalhar nas obras públicas.
E ele também fez a taxação de grandes fortunas. Ele pegou as pessoas mais ricas e cobrou mais impostos das pessoas mais ricas. Então ele conseguiu ter dinheiro nesse momento para poder de fato fazer isso. Se ele fizesse isso nos dias atuais, provavelmente ele não teria sucesso, porque naquele momento ninguém queria sair dos Estados Unidos, porque o resto do mundo estava destruído. Então, hoje em dia não, hoje tem vários lugares para as pessoas irem e serem felizes economicamente. Austrália, Nova Zelândia, países nórdicos e por aí vai. Então, foi justamente com esse plano, né, chamado de New Deal, tá aí a imagem do Roosevelt, que os Estados Unidos começou a superar a crise de 29, na qual o governo passou a controlar a economia, controlar as empresas deixaram de ser livres e o liberalismo saiu de cena para o intervencionismo estatal, para o governo controlando a economia. Beleza? Essa foi a nossa aula de crise de 29, espero que vocês tenham aprendido. Se não aprendeu, pergunte lá na live que a gente vai fazer para a gente poder trocar um feedback e ter justamente o aprendizado eficaz nessa aula. Ok, pessoal? Valeu!